Aleluia. Obrigado. Aleluia. E não é para quebrar a unção, amém? É para aproveitar essa unção. Eu creio que Deus tem algo para mim, para você essa noite, a respeito do seu poder e o poder da sua palavra. Amém? Eu estava estudando para ministrar hoje à noite e, amados, eu estou empolgado com a minha Bíblia. Eu estou aprendendo a descobrir as coisas da minha Bíblia de novo. Fome e sede realmente é acrescentado quando você declara sobre a sua vida fome e sede da justiça do Senhor, fome e sede da palavra do Senhor, fome e sede da presença do Senhor. Isso vai ser acrescentado, mas o melhor de tudo é que ele não acrescenta só essa sensação de falta. Ele traz, junto com a sensação de falta, a saciedade dessa falta. Amém? Quando da parte de Deus se levanta desejo em nosso coração para conhecê-lo, ele é o maior interessado de se fazer conhecido. Amém? Paulo, ele ora para que no tempo nós conheçamos a Deus do jeito que Deus nos conhece. Ele diz que fazia tudo que fazia para ter a sublimidade de viver o conhecimento que Deus tinha com ele, dele mesmo, mas ele conhecer tanto a Deus quanto Deus conhece a si, ou conhece a Paulo. E eu creio, amados, que tudo que Paulo falou tem a ver com o que o Espírito Santo revelou a ele. Tem a ver com aquelas 2 visitações ou mais do próprio Jesus dizendo: Paulo, senta aqui que eu vou te instruir sobre o que você deve viver, sobre o que você deve falar. E ele diz lá em capítulo 11 do 1 Coríntios, né, a ministração da Santa Ceia, ele dá detalhes de um local que ele não esteve. Mas quem ensinou a ele esteve lá, ministrou aquela Santa Ceia aos discípulos. E amados, a palavra de Deus, ela é o senso que deve, não deveria, deve ser a medida, o parâmetro, a primeira opção para as nossas decisões. Amém? E dentro de estudar a palavra, a gente está numa pegada comigo mesmo, amado. Eu estou buscando rever esses conceitos que são básicos da palavra de Deus. Não para que a gente volte de novo para o fundamento, para dizer, vou precisar ver isso aqui e ajeitar. Não, Deus não precisa de ajeite. O fundamento é Cristo. Agora eu preciso ver esse fundamento e desse fundamento levantar aquilo que Ele quer. Amém? Para a minha vida pessoal. E a minha vida pessoal está sendo cobrada a andar na verdade. Na prática da verdade. E graças a Deus, que Deus me deu a oportunidade de ser tratado nessa forma, do jeito que Ele me trata, para que eu também replique isso para a igreja que eu frequento, para os irmãos que convivem comigo. E eu creio que vai haver um aumento de influência da verdade nessa cidade, porque você vai pegar essa visão e vai correr com ela ao ponto das pessoas dizer: esse e essa são crentes de verdade. Amém. E amados, a gente só vai agir em fé naquilo que realmente a gente acredita, sim ou não? O pastor Humberto, ele costuma falar de sistemas de crença. E a gente vai pegar um pouco desse veio, porque para a gente embasar aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está estudando e falando, e vai dar uma crescente. E eu acredito, amados, que nesse período de ouvir esse tipo de palavra, de realmente você estudar a palavra, mais uma vez, se você trouxe sua Bíblia e tem medo de riscar, pede para o irmão que está do lado, que eu garanto, ele vai fazer isso com prazer. Marque a sua Bíblia. Lá no seu aplicativo, já falei isso, tem lá aquela marcação de texto também. Você vai escolher a cor que você quer, o jeito que você quer, ainda tem um espaço para você guardar lá a explicação que você quer botar, que eu sei que o Espírito Santo vai te dar uma boa explicação. Amém? Mas vamos lá. Eu vou continuar a partir agora de Efésios capítulo 4, versículo 29. Abra a sua Bíblia, por gentileza. E a gente vai começar a ter cuidados, além de andar falando a verdade, ter cuidado com tudo que a gente fala. Ter cuidado com o que falamos, porque o que falamos expressa a nossa fé. E tem tudo a ver com esses sistemas de crença.
Dentro da nossa família, nós aprendemos de uma cultura familiar, o gosto a partir dos pais. Os pais incultam nos filhos aquilo que eles têm por tendência de dar certo, de ser aquilo que pratica, é ou não é? O costume familiar passa para os teus filhos, mas a partir da fase adulta ele vai praticar, além do que ele aprendeu no âmbito familiar, o que ele vai ouvir lá fora, o que ele vai começar a vivenciar como experiências, amém? E ele vai montar nele mesmo um sistema de crenças, junto com o que pegou da família, com aquilo que está entrando, amém? E a gente vai ver aqui na palavra de Deus, Efésios capítulo 4, verso 29. Aí já aproveita aí, pede para o irmão com toda a gentileza para ele riscar esse versículo aí para você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E eu costumo fazer essas perguntas para mim. Diante desse texto, dessa afirmação, o que eu estou vivendo nessa prática geraria energia para sustentar a minha vida ou viveria em apagão? Para pensar. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se você está praticando isso em alguma medida, seria isso o suficiente para te sustentar por toda a tua vida? Ou seríamos com aqueles países que estão vivendo sobre um jugo desgraçado de políticos ladrões, de pessoas que só tomam o poder pelo poder e não geram aquilo que deveria gerar para a sua população, e em algumas situações o que era básico está faltando? Já parou para pensar assim? É nesse nível que o Espírito Santo está tratando comigo, e eu creio que eu vou passar o bastão também para mim e para você, porque nós vamos crescer juntos, amém? Então, na minha prática, eu tenho que alinhar muita coisa. Se você está bem com Deus, glória a Deus pela sua vida, permaneça. Se você ainda não está tanto, fica tranquilo, nem todos estão perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. E é justamente cultos como esse que vão fazer com que eu e você, vendo na palavra, que não é invenção de ministro, é palavra de Deus. É por isso que a gente pede que você traga a sua Bíblia, que seu filho traga a sua Bíblia, porque aquilo que foi ensinado, afirmado, vai ter que ser marcado, porque ele vai ser um bereano de Vitória de Santo Antão. Ele vai conferir pela palavra o que está sendo ministrado, amém? E teu filho apto para ministrar a palavra, meu Deus do céu. Olha só, a palavra de Deus diz que nós não devemos ser como meninos levados por qualquer vento de doutrina, é assim ou não é? Sermos maduros, varões perfeitos na fé. Mas ele diz que esse varão perfeito na fé também deve ter um coração como de uma criança, que aceita tudo o que Deus diz como verdade. Porque se eu não me fizer como uma criança, eu nem vou ver o reino de Deus. Se eu não acreditar de uma maneira sincera, bem lúdica, bem simples, do jeito que ele disse, eu não vou viver tudo que o reino de Deus tem. E quem já viu uma criança acreditando num pai e numa mãe? E por que Deus deve ser diferente? Não deixa, e aqui eu tenho que ter todo zelo e cuidado com essa informação na internet, não deixa pastores de si mesmo pastorear a sua vida. Deixa o bom pastor que trouxe a sua palavra te ministrar. E o melhor conselheiro, amigo que está dentro, junto, por cima, por fora, de todo lado, o Espírito Santo, vai te convencer de toda a verdade. Eu vou te dar alguma base do que Deus está tratando comigo, para que você também pegue a mesma visão. Porque nós devemos, como o verbo da vida, alinhado com a palavra da fé, como o nosso apóstolo fundador desse ministério, lia aquele versículo, e parece que foi ele que escreveu, 1 Coríntios 1:10, que todos devemos falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental, com um só coração, com uma só disposição, todos falando a verdade, todos tendo cuidado com a sua motivação e a sua fé, todos crescendo
de maneira saudável, até chegar à varonilidade perfeita de Cristo. Quem quer crescer assim? Eu quero, e eu desejo isso para a sua vida, para a sua casa, para todo o ambiente que você for influenciar. Amém? Então, o cuidado é, não fala aquilo que você não quer. Não fale aquilo que você vai dar vida, se isso é mal. Não gere para as pessoas ouvirem depois, olharem para um representante. Quem é representante do céu aqui? Nós somos embaixadores juntamente com Cristo, é assim que a palavra diz ou não? Imagina um representante de Cristo dizendo: ah, seu filho vai. Existe isso? Não existe, eu sei que não existe. Só em outro planeta, em outra fé, em outro Brasil, em outras igrejas, que não são de Cristo. Porque pelas palavras que saem da boca do Senhor, é que vamos viver. Nem só do pão da vovó de Tarcísio viverá o homem. Apesar que o pão lá é bom, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como filhos amados, nós devemos comer e viver, porque Provérbios diz que poder de vida e morte está na nossa língua. E a língua vai fazer o quê? Sons, emitir palavras. E essas palavras que vão sair, devem sair de um jeito correto, para que não recebamos o fruto dessa palavra. Quem quer prosperidade e vida bíblica apurada, vivida 100% aqui? Comece a se olhar no espelho e dizer: pensa no cara cheio de Espírito Santo. Esse homem, quando anda fluindo os rios, é aguaceiro para todo lado. É unção para a direita, para a esquerda, é 500 graus de poder, o tempo todo. Pensa no canal de fogo, xaramanai o tempo todo. Corta laço, quebra todas as barreiras pelo poder do Espírito, fala fé, declara fé, vive fé, porque ele é a justiça de Deus e ele é o justo que vive pela fé. E a fé dele faz com que ele vença o mundo. Nós devemos alinhar a palavra. Nós devemos alinhar e cercar a nossa vida com a palavra certa. Porque quem quer o certo aqui? Eu quero o certo para a minha vida. Eu tenho visto coisas que ainda não foram alojadas, arrumadas, alocadas do jeito que eu quero. Agora imagina Deus olhando para mim dizendo: coisa linda, eu já te dei a minha palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para você viver a fé. E você está vivendo de que jeito? Quando Deus fala assim na palavra, eu costumo dizer que Ele tira as nossas desculpas. E olha só que texto maravilhoso, não é um pedido, por um acaso, se der, quem sabe um dia, lá na glória, lá na eternidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E se o pastor conseguir dominar o tempo, a gente vai falar um pouco dos sentidos aqui, dos significados. Que pensa no negócio que eu estou gostando de olhar para a palavra na língua original. O sentido da palavra no grego, ele é muito amplo, por isso que a gente tem tantas versões, atualizações de versões para que seja mais compreensível. Amém? Então, a boca fala, a gente já falou isso aqui em Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o coração. Isso é a parte B desse versículo. Né? E Jesus elogia, né, essas pessoas que falam que está cheio do coração. Raça de víboras. Pedrinha boa, coisa linda de Israel. Ainda bem que não é comigo, com você. Ele ia dizer raça de víbora de vitória, né? Não, graças a Deus nós somos raça eleita. Mas olha só, Mateus capítulo 12, versículo 34, ali aquela parte B, Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E a gente acredita que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que gera fé, e fé sai pela boca, porque fé tem uma ação correspondente, tem uma voz ativa, né? Eu creio com o coração e falo com a boca. E a gente por um tempo, já tem um tempo que a gente não canta essa música, né? Crendo com o coração e confessando com a boca. Essa é a visão verbo da vida de ser. Essa é a visão da palavra da fé. Amém? Então, mas eu só declaro aquilo que eu creio.
Lembra? E meu sistema de crença vai ser mostrado naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E eu vou pegar, não é de um dicionário bíblico, é dicionário português. Sistema de crença é um conjunto de ideias, religiosas ou não, compartilhadas por muitas pessoas. Esse sistema de crença é a fé, a convicção, o pensamento que se acredita ser verdadeiro, seguro, certeza, confiança, segurança. Isso tudo é sistema de crença. E você aprendeu o sistema de crença na sua família, com seu papai e sua mamãe. E você aprendeu dentro da sociedade um sistema de crença. Isso em todas as áreas. E você vai para uma igreja e agora vai ter que aprender um sistema de crença. Para quem não sabia, você está numa igreja que faz lavagem cerebral. Nós assumimos a culpa. Nós tomamos para nós mesmos. Nós somos lavadores de consciência. Porque a palavra que vos tenho dito, vos tem limpado. Foi assim que Jesus ensinou. E a gente quer andar como ele andou. Quer fazer as mesmas coisas que ele fez. Inclusive fazer maiores. Eu creio que Jesus não podia ver logo as coisas do futuro acontecer lá. Mas ele já estava crendo que homens seriam inteligentes o suficiente para inventar o lava-jato. E alguns têm aquele lava-jato de carro, né, que tem aquelas máquinas mais pesadas e lavam, esfregam. Eu creio que se ele tivesse um lava-jato, ele ia fazer isso. Apresentar na parábola dele. As minhas palavras são assim, do jeito que você entra sujo, sai limpo. Mas também se sai da sua boca, é uma fonte pura. É uma fonte que não tem deturpação. É uma fonte que vai dar certo para o que você quer certo. E ele disse que se as palavras dele estivessem em nós, pediríamos o que quiséssemos. Quem já tem palavra o suficiente dentro de si, palavra de Jesus? Você já está pedindo segundo a linha desse pensamento de Jesus? Porque realmente o que ele pensou, ele disse, o que ele acreditava, ele disse. Você acredita naquilo que você está dizendo? É confiável para você mesmo aquilo que você diz? Tem poder de vida e autoridade, como aquilo que Jesus pregava e ensinava, e os discípulos e os fariseus e os judeus que o ouviam disseram, o que ele fala como que tem autoridade. E amados, é isso que eu quero, extrair da própria palavra de Deus essa autoridade para a minha vida, para a minha prática diária. E eu quero te convidar para esse ambiente, saia da sua crença natural, e entra para o ambiente de crença do reino de Deus. Porque Jesus veio implementar justamente essa visão. Trazer as crenças do reino de Deus em contrapartida à cultura dos homens, em contrapartida às coisas naturais, para mostrar quão poderoso é uma pessoa que tem a crença correta no lugar certo. Como falar, como agir. Sabe, as pessoas e os discípulos viram esse homem Jesus dizer para o vento para parar. Essas pessoas viram Jesus dizer para o mar, se aquiete, e perguntaram, quem é esse homem? O que você está dizendo, o que você está falando no ambiente onde você tem influência, tem causado esse tipo de pergunta no mundo? Quem é essa mulher para dizer isso? Quem é esse homem para dizer isso? O Brasil vai entrar numa depressão, numa crise, uma decadência moral e financeira. Ei, nós vamos viver os melhores anos da nossa vida. Independente do governo do homem, nós que estamos debaixo do governo de Cristo, vamos viver os melhores 4 anos que o Brasil já teve. Banco Central, Bolsa de Valores, que se quebrem. O reino de Deus só está em alta. Eu e você prosperaremos. Por causa do quê? Do que vamos dizer. Alinhando a nossa boca com a palavra de Deus. E eu quero te chamar a atenção sobre isso, porque Jesus diz que só falava o que ouvia o Pai dizer. E conforme os seus
seu sistema de crença, que era aquilo que o pai falava, ele agia. Só fazia em conformidade com aquilo que o pai falava e fazia. Porque a fé não tem um alinhamento, né, com o que se diz ou com o que se age. É assim ou não é? Então, por as minhas palavras eu vou ser justificado, ou eu vou ser enredado e preso por elas. Quem compreende isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? E mais uma vez, o sistema de crença é um conjunto de ideias e valores. Tem tudo a ver com a palavra de Deus, princípios e valor. Se eu troco os meus princípios e valores naturais para princípios e valores espirituais e dou ênfase na prática destes, o natural vai ser convertido para a excelência. Sabe, nós somos chamados a viver em excelência. Nós somos chamados a viver tudo o que Deus nos chamou para viver. Nós fomos chamados para viver o propósito e por causa do propósito, Deus vai trabalhar a nosso favor. Porque foi Ele quem criou o propósito. Foi Deus quem levantou a palavra dEle. Foi Deus quem magnificou e nos fez existir para viver o propósito e nesse propósito viver todos os dias. Mas eu preciso alinhar a minha boca com o jeito que Deus falou. Com o jeito que Deus decidiu, com o jeito que Deus chamou para ser. Como Deus funcionou na criação, falando. Como Deus fez existir pelo poder da sua palavra criativa. E esse mesmo poder está em mim e em você. O poder de criar um ambiente para viver, o poder de criar um ambiente para se defender e se resguardar, o poder de declarar diante do diabo, dizer: ei Satanás, eu tenho uma autoridade dada por Deus, e onde eu pisar vai ser dado a mim, por causa da unção de Cristo. Por quê? Porque você é bonitão na fila do pão? Não, é porque maior é o Espírito que está dentro do crente que é fiel, do que o Espírito que atua no mundo. E o diabo sabe que quando a luz chega, trevas saem. Mas entenda, ele é tentador, mentiroso. Ele vai querer fazer um bicho grande. Quem já viu aqueles homens malhadão, né? Na primeira semana ele estava magrinho, no outro mês você encontra o cara 200 quilos. Só músculo, é nada. É anabolizante. Esteroides, bomba. E o pior, que esses camaradas grandão demais, você vai ver o perfil dele, ele exagera numa área e falta em outra. Capaz de quebrar as pernas por causa do excesso de peitoral. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Deus nos chamou a andar equilibrados. Falar com equilíbrio. E sabe, o meu sistema de crença deve estar baseado no que é certo para que eu tenha as coisas certas. E o que é mais certo do que a palavra de Deus? Qual ideologia que o mundo inventou que é mais correto, que funciona melhor? Veja, o sistema ismo e o sistema ávio, o sistema A e B, o sistema de governo, o sistema da Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo passa, tudo falha, mas as palavras de Deus permanecem e são prodigiosas, prósperas. Acontece. E quando eu falo isso a meu favor, por ser da minha nova natureza, eu estou agindo à altura do meu chamamento. Fazer acontecer o reino de Deus. Fazer acontecer aquilo que Ele me chamou para acontecer. Diga: eu sou um sucesso. Diga: eu sou próspero. Na minha alma, no meu espírito, no meu corpo e também em bens materiais. Diga: a minha boca é como aquela pá enxadeira. Ela traz para mim. Você já se viu assim? Sabe, irmão, máquina do progresso. Está ali, ó.
Ele sabe o que é uma retroescavadeira, uma pá enchedeira, trazer aqueles metros cúbicos de que precisa para suprir a carga que está vazia. Sua boca é superior a isso. Principalmente se você está alinhado com a palavra, ela vai trazer justamente toda a ampla suficiência e superabundância que a palavra de Deus diz que nós temos. Sua boca vai fazer você reinar em vida. Ou, não vou nem mencionar. Quem acredita nisso aqui? Palavra de Deus, eu ainda estou só no versículo, tem mais de 3.500 milhões aqui. Sistema de crença, valores que compartilhamos com um grupo de pessoas. Sistema de crença, aprendido na infância através dos nossos pais. E na fase adulta compõe um conjunto de informações que nós recebemos. Treinamento para ser vendedor, treinamento para ser gerente, faculdade para ser não sei o quê, isso é informação e vai gerar um sistema de crença e você formado com seu diploma na parede ou no seu coração ou lá, sei lá onde você vai botar, como um pingente pendurado. Isso vai dizer e você vai acreditar que aquele conhecimento que chegou para você como informação gerou em você o profissional que você diz que é. É assim ou não é? E quem acredita na sua formação de diplomação que você recebeu aqui? Nelly, há pouco foi chamada de doutora, né? Fez a doutora Claudinelli Braz. Né? Se nesse diploma aqui atesta e afirma que a informação que ela recebeu, ela foi apta o suficiente para, numa prova, ser aprovada e reconhecido no mérito, pensa bem sobre a palavra de Deus, que nos gerou, nos fez prosperar espiritualmente, tirados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, tirado do pecado, do jugo do diabo, para uma vida e vida em abundância, tirados do inferno, da miséria e da pobreza e da doença, para uma vida próspera, saudável e alinhada com a vontade de Deus. E Ele pede que eu e você, através do Espírito Santo, usando o homem Paulo, dizendo: não saia da sua boca algo que não traz futuro para você. Não saia da sua boca nenhuma palavra que não traz um mantimento, um sustento, uma informação que importa, algo que vai fazer crescer e que dê graças para o outro. E que através desse conhecimento exposto, alguém vai ouvir e fé vem pelo quê? E ao ouvir ele vai crer, e ao crer ele vai falar igual, e se todo mundo crer exatamente igual como a palavra de Deus diz, quem vai te parar? Qual vai ser a tua barreira? Quais serão os impossíveis para a igreja Verbo da Vida Vitória? Nenhum. Mas eu estou alinhando a minha mente, às vezes, as coisas naturais acontecendo, e a gente vê, eu vou dar o nome disso, isso é falta. Eu vou dar um nome disso, isso é quebrou. Eu vou dar um nome disso, isso está errado. Eu vou dar o nome disso, parece uma miséria. Eu vou dar um nome disso, isso é falta, escassez. Eu vou dar um nome disso, quebrou, não presta mais. Eu vou dar um nome disso e a gente vai falando e dando vida, falando e dando vida, falando e dando vida, falando e dando vida. Porque isso é uma regra que Deus estabeleceu. O que você falar crendo vai acontecer. E se a gente alinhar para falar o certo, não creio no que eu vejo simplesmente, é uma realidade, é um fato, eu não nego isso, mas eu vou chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem, porque eu ando pela fé, não pelo que vejo, mas por causa da minha fé eu vou ver a transformação disso que eu não quero, naquilo que eu creio. Mas a gente está falando com crente aqui, sim ou não? Estamos aprendendo a palavra de Deus, sim ou não? E ele diz que não deve sair nenhuma palavra torpe. E eu li algumas palavras no grego e me perdoe pela falta de tanta eloquência, mas sapros ou sarpros é como algo maldito, algo que é dito para
tirar a essência, é algo para quebrar, é algo para desestimular, é algo torpe, é algo fútil, é algo frívolo, que não tem futuro. Se eu abro a minha boca para falar algo torpe, eu estou dando morte no lugar da vida. Eu estou matando o que deveria ser certo, suprido e edificado, dizendo que agora você vai morrer, vai ser destruído e aniquilado. Pelo mesmo poder de vida, eu estou dando legalidade no reino do Espírito, para que isso aconteça. E não é só palavrão dito, xingamento dito. O cuidado aqui é que não saia o palavrão. O cuidado também aqui é que não saia nenhuma palavra ofensiva, ao ponto de trazer uma imagem distorcida daquilo que Deus fez como imagem dele mesmo. Quem sabe que xingar a mãe do outro quando o outro faz errado não está certo. Por muito tempo você já teve afiado na minha língua e parece aquele traque de massa. Tá! É só jogar no chão. Graças a Deus foi só comigo. Graças a Deus o Espírito Santo só está tratando comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor me botou no meio de maduros que vão me esforçar a falar o que é certo. E eu creio que você, amadurecido nisso, vai fazer com que você também cerque pessoas com esse mesmo ambiente. Sabe, amados, quando você tem o zelo de praticar o que a palavra está dizendo para você praticar, você vai ter realmente as bênçãos da prática da obediência. Há uma recompensa em obedecer a palavra. Há uma recompensa no honrar o que Deus diz através de Jesus Cristo. Porque por meio de Cristo é que nós somos abençoados. Por meio do que Ele disse e fez é que nós somos o que somos hoje. Então nada mais justo do que pelo Espírito de Cristo sermos guiados a falar certo. Amém. Mateus 12. Vamos voltar nele. Eu creio que até que coisas sejam retiradas e coisas sejam estabelecidas, amados, a gente vai estar sempre falando disso. A gente vai estar vigiando a nossa boca e cercando os nossos ouvidos com a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 34, na parte B, vamos lá, tira a raça de víboras e vamos logo para o que está, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que há de mais interessante, o que tem como suprimento dentro, o que tem como num depósito, como aqueles celeiros onde o agricultor ajunta os seus grãos. É exatamente assim como Jesus está fazendo essa comparação com essa palavra, de o que está em abundância, do que está cheio o coração. E também é positivamente isso aqui, porque ele antes estava falando do homem bom, do seu bom tesouro, tira as coisas que são boas. É assim ou não é? O homem mau tira das coisas, aliás, o versículo 35 vai dizer isso, que o homem bom tira do seu bom tesouro aquilo que é bom, e o homem mau tira daquilo que é mau do seu mau tesouro. Mas a gente entende que onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. E o que é mais precioso para nós? La plata, la glana, a bunfunfa, o arame, o din-din ou a palavra de Deus, que faz tudo isso chegar? Sabe, se eu pratico a palavra, ouro vai ser meu pavimento. Pastor, peguei, o senhor falou uma heresia, o senhor disse que a gente deve ser beriano, cadê? Se eu praticar a palavra, eu vou ter ouro como pavimento. Se você crer na palavra de Cristo, você vai para o céu ou não? Você vai andar na Nova Jerusalém, sim ou não? Desculpa dizer, o pavimento daquela rua é ouro transparente. E se você praticar a palavra, você vai andar sobre isso. Ah, Nova Jerusalém, me espere, pisa lá a ei. 35, o homem bom do seu bom tesouro, do seu depósito, das suas coisas que juntou como excelentes, tira disso. O salmista Davi disse, o meditar do meu coração e as palavras da minha boca tem que ser agradável ao Senhor.
E Jesus disse: quando eu for dizer que é sim, e quando é não, é não. E o que passar disso procede de quem? De quem? E quem é esse miserável? Diga, é o ladrão. O enxofrado, né? Coisa ruim, capeta, bicho das 7 capas. Maligno, procedência infernal. Diga, na minha vida não. Diga, tudo que procede de Deus é o que flui em mim. Diga mais uma vez, crendo agora. Diga, tudo que procede de Deus é o que flui em mim. Aí o diabo vai dizer, sim, comedor de cuscuz. Essa é a maior ofensa que eu tenho. Comedor de cuscuz. Comedor de pão com oba. Quer dizer que tu agora é santo. Quer dizer que tu é filho de Deus. Quer dizer que tu só quer ser. Sou, por isso que eu tenho. Sabe, amados, a questão não é que o que Deus pode dar, é o que Deus já deu. Essa possibilidade de andar à altura do nosso chamamento é viver no que Deus já deu por meio de Cristo. Sabe, nós não estamos como Paulo, que ensinou, nós não estamos dando soco no ar, mas estamos escravizando o nosso corpo em obediência a algo maior, que é a palavra de Deus. Quem concorda com essa prática aqui? Mas nós vamos ser chamados todos os dias a uma prática de demonstrar o reino de Deus ou o reino do cão. Ou damos corpo ao reino de Deus, ou damos corpo à atitude que o diabo quer. Porque tanto um quanto o outro são espírito. A manifestação deles é através de um corpo natural aqui na terra. Quem não acredita nisso aqui? Quem acredita que Deus usa homens? Quem já viu alguém endemoniado aqui? É o diabo usando. Então, ele precisa de um corpo tanto quanto Deus. Mas olha o que Deus fez através de Cristo. Ele recebeu um corpo e Cristo deu o corpo dele para que o Espírito Santo use. E você é quem agora nessa fila do pão? Eu gostei desse negócio. Diga, eu sou corpo. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. E só quem vai usar esse corpício é o Espírito Santo. Diga, fora todo espírito de engano. Fora todo espírito de confusão. Porque eu confio na palavra do Senhor. E porque eu confio na palavra do Senhor, eu jamais serei confundido. Isso quer dizer que eu não vou ter confusão de falar o certo falando o errado. Porque agora eu sei que se eu vou para Ele, eu não vou ser confundido, não for lançado fora, eu vou andar certo. Aleluia. Eu vou pular para o finalmente. Porque Nelly foi para lá para diminuir mais ainda o tempo. Romanos 12, do 1 ao 3, quem lembra dos sistemas de crença aqui? E o sistema de crença vai fazer você agir e falar conforme você acredita. Amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Romanos 12, versículos do 1 ao 3. Quem está aprendendo alguma coisa em nome de Jesus, me ajuda aí. Quem está entendendo a ministração? Porque às vezes eu fico perdido na aceleração do meu pensamento e às vezes eu não consigo comunicar direito, eu quero ajustar isso, amém? Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 3 diz: rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, é uma prece, um pedido, um esforço que Paulo está dando para mim e para você, dizer: rogo-vos pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como em sacrifício vivo. Quem deve apresentar? Eu. Como sacrifício vivo, santo e agradável. Não adianta ser simplesmente uma parte, tem que ser o todo.
Sacrifício vivo, santo e agradável. Tem que agradar a Deus. Que é o vosso culto, ou o nosso culto racional, com intencionalidade, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que é aquilo que traz a nossa existência. Somos aqui, diante do Senhor, o sacrifício agradável a Ele, apresentando o nosso cansaço, o nosso corpo, às vezes a mente querendo ir e desligar, mas nos trazemos cativos à obediência de Cristo. E nos apresentamos diante dEle para cultuá-lo e honrá-lo. Amém? E não vos conformeis, ou não tome a forma, não se amolde, em algumas versões. Não tome o mesmo modelo do que tem no mundo, mas transformai-vos, metamorfose, mudança, metanoia, tirando o sistema de crença do mundo, que conforma com o sistema do mundo, um sistema falido, quebrado, onde algumas minorias ricas dominam. Eita, pastor, o senhor está socializando demais a administração. Não, eu estou dizendo que tem pessoas concentrando muito poder, muita riqueza, para fazer o que é ruim. E Deus está dizendo para o corpo dele entrar em ajustes na palavra e nas ações, no sistema de crença, para se moldar ao reino de Deus, onde não tem falta, onde não tem disparidade, mas todos são, juntos com Cristo, herdeiros de todas as coisas. Não vos conformeis, ou não tomem forma desse mundo, ou o sistema que domina esse mundo, o sistema de crença desse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento, da sua mente, daquilo que é o cerne da sua decisão, onde você compreende as palavras, que eu já fui muitas vezes assim, falei sem pensar e depois tive que arcar com aquilo que eu disse. Graças a Deus foi só eu. Uau! Quantas vezes, quantas decepções, porque daquilo que eu falei agora eu vou ter que honrar. Daquilo que eu disse, agora eu vou ter que fazer. Ou daquilo que eu disse, eu vou ter que dizer. Caramba, fui eu mesmo. Sorry. Transformando na renovação do nosso entendimento, e a gente sabe que renova a nossa mentalidade, nosso sistema de crença, é basear com outro sistema de crença. Você não tira um sistema de crença e deixa vazio. Você não tira uma informação e deixa lá o espaço porque você quer manter um espaço de memória, porque vai que tem um book para fazer e você coloca fotos nesse espaço. Não, você vai ter que trocar a informação por outra. E a melhor informação que a gente pode dar para você é a palavra de Deus, sem invenção. A melhor troca de HD, de memória, de amplo espaço, é você ter espaço para a prática da palavra. E a palavra precisa entrar no lugar das outras informações. Se desarme. Por isso que a gente deve aprender com coração humilde e ensinável. É assim que Tiago fala. Porque às vezes as nossas convicções pessoais vão ser confrontadas com a verdade da palavra e dizer, não é bem assim. Eu não acredito muito bem assim não. Quem já ouviu alguma coisa parecida com isso? Eu acho que Judas fala que pessoas que não têm firmeza em si, naquilo que creem, são como espumas do mar. Quem já foi na praia de Boa Viagem já viu o mar agitado e de vez em quando aquela onda forte só faz espuma na areia. É assim ou não é? E às vezes vem dentro daquela espuma um monte de sujidades. Olha só o que Judas está dizendo. São espumas trazendo, como ondas do mar, trazendo suas sujidades. Diga, eu não sou assim. Porque eu já fui limpo pelo sangue do Cordeiro. Não é bom falar isso? É melhor falar isso ou dizer, eu sou pobre, cego, nu, miserável, germezinho, vermezinho. Não, eu prefiro dizer para a minha vida que foi miserável de pobreza e de cegueira e de nudez, que o Senhor me vestiu com vestes de justiça e vestes de louvor, que o Senhor calçou os meus pés e preparou para evangelizar, e me deu palavra e língua de erudito para falar o que é certo. E o salmista diz ainda, ele ungiu o meu ouvido e fez de ouvido de erudito. Seu ouvido foi feito por Deus para você ouvir as melhores notícias.
Eu creio que isso é pelo Espírito. Guarde os seus ouvidos do tan 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 tan, ou seja lá qual for o som que chama a atenção. Mais uma crise econômica, mais uma crise na saúde, mais uma crise na segurança pública, mortes, terremotos, pestes, o mundo está em convulsão. Mais um blog ensinando como o mundo está aumentando a temperatura e as águas vão subir e vão inundar e vai vir um próximo tsunami, um super terremoto. Sabe, o mundo jaz no maligno. Mas você está onde? Em Cristo, que é o nosso pastor, e nada nos falta. E no meio dessa bagunça toda, fome, peste, terremoto, guerra, temos shalom da parte de Deus. E temos segurança e provisão para deitar no meio das águas. No meio do pasto. E em águas calmas. O mundo pode ver um tsunami chegando, mas eu e você aprendemos com o nosso Mestre Jesus, que a gente pode dizer, ei mar, shh. Vento, shh. É assim ou não é? E dizer assim, ei falta, shh. Ei enfermidade, shh. Ei, escassez. Shut up. Don't move. Now. Stay here. I am shot in your head. Eu vou dar um tiro na sua cabeça. Eu creio que Deus está municiando você. Eu me lembro, acho que foi os primeiros meses a gente lá em Boa Viagem e veio ministrar o pastor João Roberto. Rapaz, o pastor João Roberto, com os exemplos dele são top de linha. Nunca vi um homem com uma simplicidade falar de uma profundidade tão grande. E ele dizendo que o crente com a autoridade de Cristo, você, com a autoridade de Cristo, é como aquele filme do Rambo, cheio de bala, cheio de cinturão, o carro cheio de munição, uma bazuca pendurada no lado, uma .50 na mão, um AR-15, míssil, tudo disponível, aquele arco dele, né, que tinha a flecha que explodia, tudo na sua mão, e o diabo com um canivete velho, enferrujado, dizendo, eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar. E no máximo que ele tinha um estilingue, que estava com um soro todo cheio de boqueira, e que se ele esticar, parte na cara dele. Quem já teve isso aqui? Marlon tem cara de que já teve aquele soro cheio de boqueira, quando a gente vai esticar, né, Marlon? Pá, aí bate na boca da gente. Ele trouxe essa alegoria, né? O diabo é esse bichão, com um estilingue, uma pedra que ele pegou do barro seco, dente quebrado, cabeça quebrada, todo levado da camada de pau que Jesus deu nele, sem a chave de casa, sem autoridade nenhuma, mentiroso. Diz, eu sou o bichão. Eu sou o bichão. Não vem não, crente. No meu espaço, não. Aí você, com essa munição toda, com capacidade dada pelo próprio Jesus, vai ficar com medo e calado, vai fazer feito o povo de Israel quando viu Golias, dar passinhos para trás e dizer, o cara é grande. Gritou, ó, o som da voz dele. Voz de bichão. Ruge como um leão. Ruge como? Mas não é leão. Faz zoada. Eu vou encerrar com isso aqui. Quem já viu uns vídeos de internet que tá os cachorros brigando e a porta fechada? Aí o homem vai, abre o portão, os cachorros param. Olha aí, faz. Aí ele vai, fecha o portão de novo, esses bocão, e espuma, e late alto, e quase um pegando um pedaço do outro, e não pode nem passar a sombra que o pau está quebrando. O homem abre de novo o portão. Eles param de latir e faz.
O diabo é desse jeito. É um vira-lata que faz zoada. Eita, pastor, o senhor está falando coisas. Onde é que ele está? Você não é corpo de Cristo? Deus, em Cristo, despojou a autoridade dele. E tomou todo o poder e autoridade. E te fez corpo e cabeça. E te fez estar acima. E a Bíblia diz que é muito acima de todo o poder do inimigo. E o diabo, ele quer que você fale coisas que ele está pintando como uma imagem. Do jeito que Deus faz, ele gosta de imitar. Ele não tem criatividade nenhuma. Ele é um imitador. Um fazedor de... Como é aquelas músicas que as pessoas roubam? Plágio. Ele é um plagiador. Ele é plagiador de adoração, ele é plagiador de divindade, ele é plagiador de verdade, ele é plagiador de todas as coisas. Mas Deus é criador de tudo. Deus é o verdadeiro. E eu vou dizer para você, esses dias, esse mês, esse ano de 2023, você vai viver os melhores anos em Deus da sua vida. E do jeito que a gente creu que em tempos a gente cantava rompimento, aceleração, avanço, mas se você praticar a palavra, você vai ver, como o nosso pastor Humberto costumava dizer, você vai viver 10 anos em um. Isso é para crente. Mas é sério. É porque eu escrevo em hebraico também, em aramaico e chinês, tudo ao mesmo tempo. Você está vendo a quantidade de linhas aqui? São versículos que eu ia ler. E eu creio que a gente vai ler, e eu vou dar isso para você. São versículos que estão alinhando aquilo que a gente diz com aquilo que a gente crê. Evitando de falar besteira para falar a verdade. Evitando de falar algo que não edifica, que destrói e que mata, para falar aquilo que levanta, que prospera e que tem um futuro. Você acredita que isso é possível? Sabe, mas aquela excelência que a gente vê lá em Campina Grande, que a gente vê lá em Zona Norte, também é possível aqui. Sabe o que aconteceu lá com eles? Eles já estão há tempos dizendo aquilo que precisavam alinhar. E a gente vai começar a exigir de nós mesmos que a excelência que está por dentro comece a vir para fora. Que a honra no ambiente vai ser cultivada. E não só cultivada, ela vai prosperar e vai crescer. Porque eu creio, na honra concedida tem uma recompensa. Se eu honro ao Senhor, os meus celeiros ficarão como? Cheios e fartos. Abarrotados de toda a sorte de bênção. Quem vai alinhar o que está dizendo hoje? A partir de agora, ponha um compromisso diante de você. E eu me lembro de outro exemplo, Mama Jen e o pastor Bud. Um dia acertaram entre eles que um seria guardião do que o outro está dizendo. E sabe, teve um tempo que a gente estava em casa assim. E eu fui campeão em falar besteira. E só via Neide, Milka e Tiago dizendo, morte! Morra! Mas não era para que eu morresse, era a palavra que eu tinha dito. E isso foi me enchendo. Sério, a Bíblia diz que a gente deve confessar os pecados para ser curado, é assim ou não é? Isso foi me enchendo, que eu disse, caramba, tudo que eu digo vocês estão dizendo que está errado, rapaz. Aí o Espírito Santo disse, ainda bem. Seja bem-vindo ao nível de Balaão. Onde Deus precisou usar o de fora para poder falar com você. Mas graças a Deus eu fui promovido ao nível da jumenta para poder falar para você. Aquilo que Deus quis que dissesse para os homens e mulheres de Deus. Eu quero e creio, amados, que a gente vai sair desse nível da jumenta que fala algo para o homem que deveria ser de Deus, para ser boca de Deus, povo de Deus de verdade, não uma alegoria, mas pessoas que vivem a verdade da palavra,
Pessoas que declaram e vivem a sua própria declaração. Sabe, Marlon e Diane, aquele branquinho carequinha, Daniel, não é só um nome de um homem de Deus. Ele precisa ser cercado com a palavra de Deus para viver a vida de Deus. E onde começa? Na boca de papai e mamãe. Marlinho tem que ser tão selvagem quanto Diane e Marlon na palavra. Heloísa, né? Heloísa. Deve ser tão selvagem quanto vocês na palavra. Fome e sede da palavra. E assim, eu sei, palavra é instrução. O exemplo arrasta. Quanto mais vocês derem importância para a palavra, Elô, Marlinho e Danielzinho e os outrozinhos que virão, ou não, área de influência, ei, calma, porque vocês não querem ter filhos espirituais? Pode fechar a madre natural, mas espiritual nunca, porque no meio do povo de Deus não haverá estéreis, em todas as áreas. Diga, eu estou grávido de algo grande e excelente. Olha só, Hernandes, mais conhecido por Nandinho. Hernandes, mais conhecido por Nandinho, ele disse que não fica grávido. Pois em nome de Jesus cai por terra essa esterilidade. Porque Paulo diz que quer que todos os varões orem em todo lugar, sem nenhuma ira nem contenda, mas também ele diz que precisamos gemer com dores de parto para gerar Cristo em outras pessoas. Não é conversa de carochinha, é Bíblia. Então, mais uma chance para Nandinho e para mim. Diga, eu estou grávido de algo grande e excelente, que é no reino do Espírito. Algo poderoso. Diga, a palavra está junto de mim, na minha boca, no meu coração. E essa é a palavra da fé que eu prego. Essa é a palavra da fé que eu vivo. Essa é a palavra que traz o resultado para a minha vida. Fica de pé. Em nome de Jesus, fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra que está perto de nós. É aquilo que nos sustenta. E é ela que traz o provimento. Pai, nós cremos que vamos falar alinhados. Nenhuma palavra torpe, sem futuro, algo que vai esvaziar a vida que Deus tem, vai sair da nossa boca. Mas aquela palavra que edifica, que constrói, que levanta, que faz crescer e florescer, essa é que vai sair e vai gerar graça, favor e poder disponível para a vida de outros. Porque na minha própria vida eu vou regar para que ela cresça, floresça e frutifique, conforme a Tua própria palavra, Pai. Eu creio numa noite abençoada de descanso e de renovo. Obrigado por você nos levando em segurança, Pai. E mais uma fome e sede exagerada de praticar essa palavra. Em nome de Jesus, quem crê?